Êxodo, capítulo 12, versículo 25 e versículo 26, diz assim a Sagrada Escritura. Glória a Deus. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Vou ler o 27 também. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Glória a Deus. O texto, no contexto, fala sobre a saída da nação de Israel, do povo de Deus, do Egito. E a instituição da Páscoa, a saída deles, como o Senhor tinha dito, poderosamente pela sua potente mão. E no capítulo 12 nós temos toda a instituição da celebração da Páscoa, onde pegaria-se um cordeiro e sacrificaria o cordeiro, e ali, no caso, tinha que pegar do sangue do cordeiro e passar no umbral, nas vergas das portas da casa, para que os seus primogênitos não fossem mortos. Como a mensagem não é textual e tampouco é expositiva e é temática, então usei esse versículo, principalmente o versículo 26, que diz: e acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem que culto é este, e o título da mensagem é justamente isso: que culto é este? Como eu falei, não é uma mensagem expositiva desse texto, nem textual, mas é temática, então eu posso correr aqui na palavra sobre esse tema. Que culto é esse? Para começar, nós temos que ter um sentimento solene. Um sentimento solene deve tomar conta do ambiente, do nosso ser, do local onde nós estamos celebrando o culto. Nós temos visto cultos hoje de toda maneira, de todo tipo, de toda forma, de todo gosto, ou para todos os gostos. Temos cultos hoje que são feitos de uma maneira que arrebanham multidões, agradam a gregos e troianos. Mas nós temos que entender que o culto é solene. Para começar, é para Deus, é para o Senhor, e tem que ter os padrões que Ele estabeleceu na sua palavra. Então nós temos aqui elementos, situações em que nós vamos ter algo que vai regular, que vai dizer como que é, os princípios reguladores de um culto bíblico, de um culto coerente, de um culto que agrada a Deus. Observe a Êxodo ainda 20. Observe Êxodo, capítulo 20. Moisés lá no monte, já o povo tinha saído, e o Senhor ali dá para ele os 10 mandamentos. Eu vou ler só o versículo 1, 2 e 3 e 4. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5 também. E não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Já que eu li o 5, vai o 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Quando eu não vou discorrer, como falei expositivamente nessa situação aqui, porque nem o tempo me permitir, pelo tanto de coisa que eu tenho para falar. Mas aqui o Senhor estava dando para Moisés a lei, os preceitos. E tem muita gente que pensa assim: bom, a lei foi abolida, né? Jesus já nos livrou da maldição da lei. Ele nos livrou da maldição da lei. Mas a Bíblia também informa que a lei é justa, é boa, é santa. Só que nós não estamos debaixo da lei, porque a lei aponta para Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Algumas versões falam, e o fim da lei é Cristo. Mas o sentido coerente é: a finalidade da lei é Cristo.
porque a lei serviu como aio, como a ama, como aquele que guarda a criança, que não tem maturidade, até o momento que tenha alguém para poder cuidar, até um tempo, por um período de tempo. Então a lei foi assim até que Cristo veio. Gálatas 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele cumpriu a lei. Ele veio cumprir, ele cumpriu e estabeleceu uma nova aliança, conforme foi dito ali em Jeremias, conforme foi citado em várias situações. Então observe, para nós termos o entendimento, temos que saber que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o sistema sacrificial da Antiga Aliança aponta para Cristo. E no culto, eu vi uma palavra há poucos dias, achei muito interessante, eu marquei, e de fato é uma grande verdade que nós temos que ter no culto a Deus. E podemos ter, e devemos ter no culto ao Senhor. Temos que ter alegria, liberdade e equilíbrio. Alegria, liberdade e equilíbrio. Temos alegria de cultuar o Senhor? Glória a Deus. Temos liberdade para adorar o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que ter equilíbrio também. O problema é que em muitos lugares, às vezes, nós temos alegria e temos liberdade e extrapolamos na nossa liberdade, fazendo aquilo que a Bíblia não aponta para fazer, aí perdemos o equilíbrio. Nós já visitamos igrejas, já fui em lugares que, se você falar como é que foi o culto, eu não sei dizer, porque foi tanta algazarra, tanta bagunça, tanto corre-corre, tanto pula-pula, que misericórdia. Então o culto é solene, o culto é alegre, não há problema em levantar as mãos, em derramar-se em lágrimas quando você sente a presença, a palavra fala contigo, não há problema nenhum nisso. A liberdade de adorar o Senhor, a liberdade de celebrar a Deus, mas não podemos deixar o equilíbrio passar. Então, nós temos que aprender muitas coisas que, olhando para a palavra aqui, olha, no versículo 3 de Êxodo 20, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. É um zelo. Não terás outros deuses. Há um só Deus, há um só Senhor. Então o culto é solene, sabemos que há só um Deus. E temos que ser entendido disso, que nosso culto é para o Senhor. E o versículo 4 diz: não fará para ti imagem de escultura, etc, etc, e nem te curvarás, porque eu sou Deus zeloso. Então nosso culto é solene, tem alegria, tem liberdade, tem equilíbrio, mas é para o nosso Deus Todo-Poderoso. Existia na mentalidade de muitos irmãos, na época da reforma, na pré-reforma, e até na pós-reforma, que era o seguinte: se não está escrito que não pode, então pode. Não tem nada escrito dizendo que não pode fazer. Se não está escrito que não pode fazer, então eu posso fazer. Não está escrito que eu posso ficar, por exemplo, fazendo, como a gente vê em muitas igrejas, né, o trenzinho. Não está escrito: não faça trenzinho na igreja. Pega os irmãos na cintura das irmãs, dos irmãos, e sai. Não está escrito que não pode. Logo, se não está escrito que não pode, então pode. Mas os reformadores, eles vieram e depois também lutando, e nós temos os 5 solas, em um dos quais é sola escritura, ou somente a escritura, e somente a escritura é a base, é o princípio regulador do culto, são as escrituras, é a palavra de Deus. Então eles, em contrapartida, essa fala, que se não está escrito que não pode, então pode, aí a fala foi o seguinte: se não está escrito que pode, então não pode. Entendeu a diferença? Se não está escrito que pode, então não pode. Está errado. Não está escrito que não pode. Vamos fazer? Não, mas está escrito que pode? Não está. Então não faça. Ficou claro? Se não está escrito que pode, então não pode. Então, se nós observarmos uma liturgia, e a liturgia refere-se a formas, as formas prescritas de adoração para o culto cristão, nós temos que observar essa liturgia. O que é liturgia? Liturgia são as formas prescritas de adoração. Observe comigo Deuteronômio 12:32. Deuteronômio, o 5º livro, 12:32. Observe. Deuteronômio, capítulo 12, e o verso 32, olha só o que diz: tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentará nem diminuirás.
nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Observe 1 Coríntios 4, verso 6. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, é o mesmo princípio. Olha só o que diz nesse texto. 1 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de uns contra o outro. Não ir além do que está escrito. Em Deuteronômio nós lemos, não aumenta nem diminui. Nesse texto aqui de Coríntios não diz o quê? Não vá além do que está escrito. Não está escrito? Então não faço. Observe Apocalipse 22 e o verso 19. Observe Apocalipse 22 e o versículo de número 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. É o mesmo princípio. Não tira nada, não acrescenta nada, é o que está, que vai regular a nossa vida, vai regular o nosso viver como culto a Deus. Quando nós falamos de culto ao Senhor, nós podemos pensar nossa vida como culto a Deus. E nós podemos pensar que nosso viver deve ser uma vida de culto a Deus. Andar, viver, trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar da vida. E não esquecer que em tudo isso nós temos um culto a Deus. Mas tem coisas que é no culto e que não é para o culto público. Tem coisas que é no culto, mas não é para o culto público, por exemplo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Fique à vontade. Aleluia. Isso, fique à vontade. Então, queridos, há situações de culto público que nós não podemos estar com ele no culto do dia a dia. E quando nós vamos para o culto público, nós temos que entender que o culto é para Deus e tem os preceitos do Senhor. Segundo a palavra, não aumentamos e nem diminuímos. Aleluia. Então nós temos esse sentimento de nós temos de estar adorando ao Senhor e o culto é devotado ao Senhor. Então a liturgia apresentada, ela deve estar com a base em Cristo, nas doutrinas, no Evangelho, na palavra de Deus. Observe só o Salmo 124, versículo 8. Eu dei uma paradinha na mensagem, aqui eu dei uma pausa para atender um casal que chegou e eu precisei pausar um pouquinho. Acontece igreja pequena, né, com poucos membros, e 124:8. Então, talvez fique meio estranho na gravação. Eu tive que pausar um pouquinho para atender um casal ali. E, né, pastor, igreja pequena, tem que, junto com a esposa, bate escanteio, cabeceia, levanta a bandeira. Ai, Senhor. 124, verso 8, diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então os reformadores entenderam o seguinte: está escrito, fazemos. Não está escrito, não fazemos. E o que são os princípios reguladores? Então observe o seguinte, não necessariamente somente assim, mas vamos colocar dessa forma: uma chamada à adoração, uma chamada à oração, a oração congregacional, onde os irmãos juntos oravam e apresentavam a Deus, uma leitura pública da palavra, cânticos, salmos e hinos, a pregação da palavra, também ofertas e a gratidão e ofertas, bênçãos iniciais e finais. E observe, quando nós estudamos sobre a patrística, que é o período do 2º século até o 8º século da nossa era, a patrística são dos pais da igreja, pais apostólicos, pais apologetas,
e quais antignósticos. Logo após o último dos apóstolos, né, que foi João, por volta do ano 96 da nossa era, e então, logo depois, no segundo século, já, período chamado de patrística, tinha um servo do Senhor chamado Clemente, de Roma. E, segundo alguns historiadores, é o mesmo Clemente que Paulo aponta em suas epístolas. Desde o princípio, se você observar, lendo as Escrituras, você vai ver que tem situações que Pedro, Judas apresentam de pessoas com João, o próprio João, nas suas epístolas, apresenta situações ali de heresias, de erros, de enganos, que coisas tremendas assim ocorriam. Eles tinham que combater, fazendo que uma apologia, uma defesa da fé. Apologia é defesa da fé. E Clemente, ele, por exemplo, aparecia lá um grupo na igreja, lá, numa congregação, na assembleia, e aparecia um grupo lá, e eles tinham medo que aquelas pessoas fizessem uma oração, e as pessoas iam dizer o amém como? Ah, vai estar conosco aqui, eles vão fazer, vai dizer o amém. Amém quer dizer assim seja, era muito rígido. Hoje qualquer coisa, o pastor chega, às vezes vai falar, o obreiro, alguma coisa, ele nem fala nada, ele já fala assim, amém, irmãos, amém. Amém o quê? Não é assim? Amém, irmãos, amém, mas amém o quê? Não falou, não ensinou, não... Então amém é dito sobre alguma coisa que eu estou falando. Eu estou dizendo, Jesus é o único Salvador. Amém, irmãos? Amém. Assim seja, de fato é. Então, para que não ocorresse o perigo de fazer, então eles tinham muito zelo. Então Clemente começou a elaborar a oração litúrgica. Ele escrevia a oração. Vários dos pais fizeram isso. Escrevia, fazia aquela oração escrita, com a pauta na palavra, e as pessoas iam observando, aí dizia, sim, amém, assim seja. E o medo de que aquele que viessem trouxesse algo dessa natureza. Então houve muito isso. Então o que? Uma chamada à oração, leitura, cânticos, que eu sempre estou falando aqui, louvor, adoração, canções que sejam realmente espirituais. Olha só o que diz Colossenses 3,16. Colossenses capítulo 3, glória a Deus. E o verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Juntou, vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Algumas pessoas pensam que cânticos espirituais é cantar em línguas. Não. Cânticos espirituais. Deus é em espírito. Os adoradores adoram em espírito e verdade. São canções que tributam a Ele, que rendem a Deus a glória devida ao seu nome. Temos observado muitos cultos que são, na verdade, cultos antropocêntricos, devotados ao homem, o homem no centro. Olha, você é o queridinho, você é o bonzinho, você é o tal. As canções são aquelas canções que trazem alguma espécie de honra aos homens. E muitos gostam, amam isso e recebem isso. E é um grande perigo, é um grande problema isso. Mas nós estamos louvando o Senhor porque nós temos cultuado a Deus, representado a Ele, e tem muita gente sendo despertada nesses últimos tempos para celebrar um culto ao Senhor, e tão somente. Então, no culto a Deus, nós temos a chamada adoração, vamos adorar o Senhor. Vamos lá adorar, vamos fazer nossas orações congregacionais, a leitura, a pregação, os cânticos, gratidão, oferta. Temos muita coisa para agradecer a Deus, temos tudo de agradecer ao Senhor. Temos que ter essa alegria que eu falei, a liberdade e o equilíbrio. Há pessoas que, ai meu Deus, hoje é dia de culto. Como que é isso na cabeça do povo? Ai meu Deus, hoje é dia de culto. Onde está a alegria da salvação? Onde está a alegria de celebrar o Senhor? Onde está a alegria de congregar, juntar com os irmãos? E é para congregar mesmo, juntar com os santos, para fazer o quê? O ajuntamento solene, o ajuntamento da congregação. A congregação são os santos, os salvos, os remidos do Senhor, que se ajuntam para celebrar um culto a Deus. Lembra lá em Êxodo 3? O Senhor mandou Moisés libertar um povo para que esse povo saísse e celebrasse um culto a Ele. No capítulo 5, Moisés fala com o faraó, eu nem sei quem que é esse Deus, libera o povo para fazer uma festa ao Senhor no deserto, nem sei quem é Deus, eu vou liberar nada. Ele não sabia quem é Deus, mas depois ele nunca mais esqueceu. E lá onde ele está, ele sabe quem é Deus. Quem é o Senhor? Que arruinou o Egito, mas tirou seu povo para celebrar um culto a Ele. Separou um povo para culto, para louvar o Senhor. Eu me recordo de pessoas que andavam distâncias longas, 10, 12, 15 quilômetros, para chegar num culto para adorar o Senhor.
E hoje, às vezes, só porque está quente, está frio, está alguma coisa nessa natureza, não temos coragem de celebrar um culto a Deus. Há uma convocação, dia X, hora X, onde você congrega, vai ter culto ao Senhor, celebração a Deus, culto ao Deus Todo-Poderoso. Observe, esse culto tem que ter os padrões, a um único Deus. Não vamos adorar imagem, nem mais de escultura, nem vamos fazer a um Deus santo, zeloso, tem zelo. Olha bem, 1 Coríntios 14, eu vou ler o versículo 26, o versículo 33, o versículo 40, só para pegar aqui os princípios que aqui estão. A questão ali são várias questões, mas eu não vou ter tempo de fazer uma exposição do capítulo 14, até porque o assunto seria vasto para falar aqui no capítulo 14. Mas no capítulo 14 nós vamos falar sobre os dons de línguas de profecia. Porque na igreja de Corinto havia muita dificuldade, havia muito problema, era uma igreja extremamente problemática. Pensa numa igreja problemática, Corinto, a igreja em Corinto. E na região da Caia, né? Corinto era a principal cidade da região da Caia, uma das principais. Era uma dificuldade sem quantia. Havia pais, havia filho dormindo com a madrasta, havia, enfim, uma série de coisas, uma série de situações, que não temos de citar aqui. Mas no culto, Paulo foi lá, enviou essa carta, outra carta foi enviada, alguns entendem que apenas uma, outros entendem que mais duas cartas que se perderam, mas pelo menos mais uma carta severa que Paulo fala, para corrigir. E observe, só quero pegar o princípio do versículo 26, 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Isso aqui é congregação, isso aqui é culto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eu vou pegar só o princípio aqui, não vou entrar no detalhe, no contexto aqui, do que está falando de língua, etc e tal. O princípio é, faça-se tudo para a edificação. O que está sendo feito no culto? Está sendo feito para a edificação da igreja. Segundo princípio que eu quero pegar aqui, verso 33. Isso mesmo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Outro princípio. Deus não é Deus de confusão. Você já foi num culto tão maluco que você saiu meio doido de lá? Meu Deus do céu, você não sabe o que foi a mensagem. Você ouviu 3, 4, 5, 6, 10, 15 falando. O mundaréu de gente falando ao mesmo tempo. A pregação ali, o pastor falando, alguém em línguas ali falando, e você não consegue entender, não sabe, outro fala, outro pula, outro corre, outro dá um aviãozinho. E Deus não é Deus de confusão, então tem princípios aqui, eu não quero entrar. Outro dia, se Deus permitir, eu prego só no capítulo 14 aqui de Coríntios, umas 3, 4 mensagens. Mas hoje eu quero pegar esse princípio. No verso 26, para a edificação. No verso 33, Deus não é Deus de confusão. E o verso 40, faça-se tudo, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, ou seja, com ordem e decência. Nosso culto é um culto a Deus, e o nosso Deus é um Deus ordeiro, e tem que ser feito tudo com ordem e decência. Não vem com essa conversa que o menino foi no monte, ficou cheio do poder, cheio da unção, cheio da glória, e ninguém consegue segurar, porque fica, cai para cá, cai para lá, cai para cá, cai para lá. Verso 32 diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não adianta falar, não, é que eles estão buscando a Deus, orando e consagrando, aí dá aquela explosão, e não sei o quê, e todo mundo aqui começa a cair, voa a cadeira para todo lado, e quebra o púlpito, isso é desordem, é baderna, é bagunça. O culto a Deus não é de baderna, não é de bagunça, e muito menos de desordem. O culto a Deus é solene. Lembra a minha primeira fala, no princípio do sermão? Sentimento de solenidade, solene a Deus. Reunimos-nos aqui para tributar a adoração a Deus, cultuar o Senhor, celebrar aquele que derramou seu sangue precioso, celebrar aquele que enviou o seu Filho, celebrar aquele que derramou sobre nós o seu Espírito e que habita em nós. Quantas e quantas são nossas alegrias na presença do Senhor? Então, eu apresentei aqui apenas nesses versículos que citei em Coríntios, princípios, edificação, ordem e decência, e tudo com... Deus não é Deus de confusão, e tudo com ordem. Culto é com ordem. Eu disse agora há pouco, você tem alegria, as pessoas aplaudem, cânticos com palmas, tem congregações que tem isso, tem congregações que não tem. Cânticos... se você observar, se você estudar na história da igreja, muitos irmãos não queriam nem instrumentos musicais.
Canto congregacional. Todos cantam junto, nem instrumento eles punham. Mas você olha lá para Salmo, Salmo tem com instrumento, ela fazia parte da cultura do judeu. Em tudo, qualquer festa que tinha, tinha os instrumentos. E não há problema nenhum ter instrumento. Com ordem e com decência. E as canções têm que ser cristocêntricas. E vamos adorar o Senhor com retidão, com temor, com zelo, com cuidado, com reverência. Você viu no culto pessoas tirando selfie no culto? Eu tive o desprazer de estar pregando e a pessoa tirando selfie. É um desrespeito com a palavra, é um desrespeito com o Senhor e um desrespeito com o pregador. Imagina, um casalzinho ali, você está aqui pregando, horas estudando, horas e horas buscando na palavra, e pesquisa daqui, pesquisa de lá, corre daqui, corre de lá, lê, estuda, pesquisa, ouve, vai de novo, escreve, rabisca e tá. Vem pregar. A pessoa, na hora da pregação, olhando o WhatsApp, olhando, sabe Deus o que tanto. Desliga tudo. E fica aqui, olha, vamos celebrar o Senhor. O ambiente do culto, nós temos que entender o seguinte: para quem é o culto? O culto é para Deus. Como agradar aquele que nós vamos celebrar o culto, para aquele que vamos celebrar? E como apresentar esse culto a Deus? Observe comigo Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12. Verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra que eu li agora há pouco lá em Êxodo 20? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens, não se dobrarás a eles, não. O culto é Deus, só tem um Deus. E nós somos escolhidos pelo Senhor. Somos eleitos do Senhor. E temos que ter essa alegria de celebrar a Deus. Observe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sei quem é o que estou servindo, eu sei quem é o nosso culto. Não é um culto porque faz 10, 15 anos que eu estou congregando, é dia de culto hoje. De manhã, ou melhor, ao deitar, nossa vida deve ser assim, mas ao deitar no dia anterior, amanhã é dia de culto. Levantar no dia do culto, meu Deus, hoje eu vou trabalhar. Quem trabalha fora, quem faz alguma atividade. Ah, meu Deus, hoje é o dia que eu vou me reunir com os santos para celebrar um culto a Deus, prestar um culto ao Senhor. E já fica naquela alegria. Outros têm outro sentimento. Ah, meu Deus, hoje tem que ter culto. E o culto começa às 7 horas, 7h30. 7h30. Quando é 7h25 que o indivíduo vai tomar banho, vai se arrumar, etc., vai chegar lá na metade do culto para frente. É um desrespeito com o Deus Criador dos céus e da terra. É um desrespeito com o único, verdadeiro e santo Deus. Vê se o macumbeiro faz isso. Eu estive na macumba um tempo da minha vida. Vê se o candomblessista faz isso. Faz nada. É uma reverência, tem respeito pelos seus deuses, embora que não sejam deuses. Vê se ele chega atrasado. E outra coisa, não tem chuva, nem calor, nem frio. Eles vão lá e fazem o serviço mesmo. E nós que servimos o Deus vivo, verdadeiro e santo, nome no livro da vida, lavado e remido com sangue, vamos chegar atrasado. E tem um detalhe, quer sair mais cedo. Não, é 9 horas que tem que acabar, claro, tem ordem e decência, mas e se por acaso acontecer de passar um pouquinho? E não pode acabar um pouquinho, o culto ficar ali dando uma paz para o irmão? Dá um abraço no pastor? Dá um abraço na esposa do pastor? Não pode às vezes tomar um cafezinho como a gente faz aqui? Oh, como é que você foi? Como é que foi seu dia? Como é que está a criança? Sarou, melhorou? E o emprego lá? E o carro? Conseguiu arrumar? Alguma coisa assim, conversar? Não, vai embora. Mas se for churrasco, se for festa, fica até o último gole de Guaraná. Não é não? Ah, quero ir embora, porque estou cansado. Claro, eu sei, todo mundo cansa, trabalha, etc. Mas muitas vezes vai para casa para ficar na televisão, na internet, na série e assim por diante. O ambiente de culto é um culto que é para Deus. Então não tem essa conversa de culto da vitória, culto da virada, culto da campanha da queda de muralha, culto da derrubada do gigante, culto Aí, o que tem lá? Não, domingo é culto da família, e quarta-feira é culto da vitória, e sexta-feira é culto do descarrego. Culto a Deus. E ponto. E acabou.
Domingo é culto da família. Ué, o culto é feito com famílias? Seja na quarta, no domingo, na sexta? Ah, mas é culto da vitória. E nós não somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus? Embora que a família às vezes não vai toda, mas um representante está ali, pelo menos. Se você está ali, você representa a sua família de alguma forma. Às vezes nós somos taxados de ser muito rígidos, mas nós temos que saber o seguinte: nós não servimos a um Deus, nós servimos o Deus. Não é bagunça, é um Deus santo. Agora, queridos, aí começa. Ah, mas o que tem culto da vitória? Atrai as pessoas, é bom que enche a igreja. Ah, tem uma culto da derrubada do gigante. Aí o indivíduo vai lá, faz um baita de um boneco de um gigante, coloca lá. Estou falando aqui coisa que acontece, mano, não estou inventando não. O indivíduo coloca na sua baita da igreja um baita de um bonecão inflável, de um gigante representando Golias, e o povo simulando jogar uma pedra no bonecão, aí ele cai. Ah, agora a vitória está dada. O culto onde é um stand-up comedy, o pastor, ou o pregador, é um animador de auditório. Você pode ser bem-humorado, não tem problema algum, mas não é necessariamente ser um cara engraçado que vai fazer o povo rir. Estamos tratando com coisas sérias, com assuntos sérios, com tema sério. Vida e morte tem sido anunciado na pregação do Evangelho. Quando nós pregamos a palavra, nós anunciamos vida e morte também para aqueles que são rebeldes ao Evangelho. É sério isto. Não é lugar de brincar. E olha só, eu sou muito extrovertido, eu sou brincalhão. Quem me conhece pessoalmente até acha estranho. Meu Deus, pastor, você prega tão duro ali e brinca, tira brincalhão com todo mundo. Eu sou assim. Mas aqui não é lugar de brincalhão. Aqui não é lugar de palhaço. Aqui não é lugar de comédia. Aqui não é lugar de fazer show para agradar, para entretenimento. Aqui é lugar de cultuar ao Senhor e dizer que Ele é santo, digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a verdade, compromisso com a palavra, seja com 2, 3, 4, 5, quantos forem, celebrarmos um culto, ter essa consciência de culto, esse entendimento de culto. Eu tenho uma mensagem no meu canal chamada Aprendendo o Culto a Deus Antes que a Casa Caia. Não faz muito tempo que está no meu canal, faz pouco tempo. Está lá, falando sobre muitas situações do culto, não vou falar do que já falei naquela outra mensagem. Observe, 1 João 4,19. Primeira epístola de João, capítulo 4, e o verso 19. Observe isso. 4,19. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só o 19 mesmo, tá, irmãos? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Acorda no dia de culto com isso daí na cabeça. Não só no dia de culto, mas só porque eu estou falando de culto hoje. Pensa, hoje é dia de culto. É domingo, é quinta, é quarta, eu não sei quais são os dias na sua congregação. Aí você pensa assim, poxa, hoje é domingo, um dia do Senhor, um dia que eu vou celebrar, eu vou adorar, tem escola bíblica. A escola bíblica está sendo uma falência em muitos lugares, não tem mais. Então fica assim, olha, eu vou cultuar o Senhor e hoje é... Olha aqui, ó. Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Vamos celebrar esse Deus que nos amou primeiro. Observe só, Efésios 1, outra razão, outro motivo glorioso. São muitos. Eu falaria aqui dias e dias e dias e não ia encerrar tantos assuntos para falar de louvor e de gratidão a Deus. Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Nos elegeu, nos predestinou e ainda nos faz o quê? Agradáveis a ele no amado, que é Cristo. Então nós temos um motivo para render louvores, razões para gratidão. E eu quero citar agora aqui uma frase, que essa frase eu copiei do meu curso de teologia. Copiei ontem. Achei profundo aquilo enquanto eu estava estudando a minha matéria. E eu achei lindo isso aqui, aquilo mexeu comigo. Eu vou transcrever aqui para vocês, vou ler para vocês o que eu copiei aqui do meu curso. Um Deus tão grande e santo decretou estabelecer seu amor sobre mim. Tenta entender isso. Um Deus tão grande e santo decretou, seus decretos eternos, decretou estabelecer o seu amor em mim.
Você sabe que tem muitos que estão indo para o inferno e vão mesmo para a eternidade. E Deus nos escolheu do mesmo caminho que nós estávamos, porque todos são pecadores e são carentes da glória de Deus. E Ele de antemão, antes da fundação do mundo, elegeu, predestinou, chamou e glorificou, queridos. Embora ainda vamos ser glorificados, mas no tempo de Deus já acontece, porque, ou melhor, para nós não aconteceu, mas para Deus já está tudo certo, não tem como perder isso. É motivo de nós adorarmos ao Senhor. Presta bem atenção. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, segundo as palavras de Deus, nós estamos anunciando, estamos falando. Olha bem. E os oficiais do culto? Como é que é esse culto? Como é que nós vamos oficiar, prestar esse culto? Antes, porém, eu quero citar algumas situações aqui que aconteceram. Eu vou citar rapidamente aqui para nós ganharmos tempo. Lembra do culto da oferta de Caim e de Abel? Gênesis 4, verso 3. Olha só, vamos lá. Gênesis 4. E o versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Diz assim: Adão e Eva tiveram filhos, né? Caim e Abel. E o versículo 3 diz: e aconteceu que ao cabo de dias, muitos anos, né? Depois, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui está sendo uma oferta, uma apresentação, celebrando, adorando a Deus. Culto é adoração, é celebração, é cultuar, é tributar a adoração a Deus. Só Ele é digno de ser adorado. E Abel, e Caim, seu irmão Abel, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus. Agora, olha só o que diz essa palavra. E Abel também trouxe dos primogênitos. Plural. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra. Singular. Pode ser apenas uma expressão, mas está singular aqui. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, das suas, não de uma, das, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Se você olhar lá em Levítico, você vai ver várias situações, né, nós temos de ler todas, onde Deus fala que a gordura é dele, é para ele. Quando fala de gordura, fala de coisa rechonchuda mesmo, do melhor, do mais saboroso, do mais consistente. Então Abel levou do melhor para cultuar, para ofertar a Deus. Observe só Hebreus 11, verso 4. Corre comigo lá. Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Olha o que diz. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Porque ele foi pela fé, foi convicto ali. Ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala. Então o texto está dizendo aqui em Hebreus da oferta de Abel, que foi, ele celebrou, ele enalteceu, ele apresentou algo bom para Deus. Se você observar, lá em Gênesis 3,15, foi sacrificado animais para tirar a pele, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então ele entendeu já dali o princípio de ofertar. Então ele trouxe o quê? Uma oferta das suas ovelhas. Derramou sangue. Apresentou algo precioso para Deus. Observe. 1 João 3,12. Olha o que diz. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 12. 11, 12. Porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Olha bem, ele era do maligno. O texto diz que ele era do maligno. Observe, presta bem atenção. Ele tinha essa dificuldade, olha, ele era do maligno, então Deus não atentou para ele. Deus sabe o que está no seu coração. Lembra daquela oferta da viúva? Mas Deus sabe que a oferta era pequena.
monetariamente falando, financeiramente falando, mas o que ela apresentou era algo que estava sendo celebrado. Ela ofertou com celebração diante do Senhor. Levíticos 10:1 fala, não vou nem ler esta, fala de Nadab e Abiú, que apresentaram um fogo estranho no culto. Não foi pelo que foi estabelecido na lei, não apresentaram o que estava prescrito na sagrada lei, e eles apresentaram fogo estranho. Há pouco tempo eu preguei também aqui, não brinques com fogo estranho, porque há fogo santo. Eles apresentaram no seu culto um fogo estranho. Não há de apresentar fogo estranho, coisas estranhas no culto a Deus, não tem que ser feito isso. Em 2 Reis 17, 24 e 28, nos informa a passagem, onde, quando a Síria havia tomado a nação de Israel no ano 722 a.C., e na ocasião na Samaria ali, foi levado pessoas para habitar na região de Samaria, dentro da Síria, e eles não sabiam o culto do Deus da terra, e então foi enviado leões que foi matando o povo. Uns entendem que eram leões literais, outros entendem que eram guerreiros. Leões, é o que está escrito lá, e foram matando. Então, eles comentaram com o rei, olha, tem leões matando o povo, porque o povo não sabe o culto do Deus da terra. Foram lá e trouxeram pessoas para celebrar culto, para ensinar o culto do Senhor. Os levitas, para estar ali, ensinando o culto a Deus. Temos que aprender. Temos que sentar para aprender. Tem pessoas que dizem assim, não, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Eu aprendo todo santo dia eu estou aprendendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu sou um aluno, e eu gosto de dizer que eu sou um aluno aplicado. Eu gosto muito de estudar. E eu continuo dizendo, o verbo estudar tem que estar no presente do indicativo. Então não seja arrogante, bata no peito, eu sei tudo, não sabe. Ninguém sabe tudo, só o Senhor. O mais simples que tem na terra, ele pode ensinar alguma coisa. O mais sábio que possa existir, ele tem alguma coisa para aprender, sempre. E Deus não sabia o culto do Deus da terra e foi enviado alguém para ensinar. Esse Deus é assim que cultua ele. Em 2 Reis 17, 24 e 28, está essa passagem. Depois você lê em casa com calma. Em 1 Samuel 13, verso 8, eu vou ler isso aqui, para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. 2 Reis 13, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, verso 8. 1 Samuel 13, verso 8 diz assim: E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, mas não vindo. Porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus contra mim, ou sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci um holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente e não guardaste, presta bem atenção, e não guardaste o mandamento do Senhor, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vou parar por aqui. Perdeu o reino, foi desqualificado, foi rejeitado. Ele era rei, não era sacerdote. O sacerdote era Samuel, que era juiz e sacerdote. Samuel não chegava. Deu 7 dias, ele não veio, o povo vai dispersando. E às vezes o líder, a liderança, o sacerdote, aquele que está à frente, a liderança, o pastor, o obreiro, ele fica desesperado. O povo não chega, Vamos inventar uma moda. Vamos fazer, eu faço isso. Aí o povo vem. Mesmo que eu esteja descumprindo o que Deus determinou na sua palavra. Não. Aqui eu tenho dito, eu vou repetir, vai ficar gravado, se já não falei em outras mensagens. Não me lembro se eu falei, mas se eu falei, muito bem. Se não falei, fala agora. Nós estamos lutando aqui, o culto aqui é uma luta, uma dificuldade. Chega gente, sai gente, é 2, 3, 4, 5 por culto. Quem pensa que eu estou pregando aqui para a multidão, muitos se engana. Muitos ouvem no canal. Graças a Deus, tem várias pessoas que entram em contato, comentam e falam que têm sido abençoados. Mas é uma luta muito grande. Mas se for necessário, nós baixamos as portas, não dá mais para tocar, não tem mais ninguém, baixa as portas, mas fazer um culto para agradar o homem, nós não vamos fazer. Não porque nós somos melhores, mas porque nós temos um preceito, temos a palavra, precisamos saber que é como está na palavra. Há um princípio que regula isso: louvor, adoração, cânticos, celebração, oferta, confissão também faz parte, nossos pecados ao Deus do Senhor, e isso é para louvor da glória de Deus. Samuel não chegava nunca, Saul pega, eu faço sacrifício. Ele não era sacerdote, ele era o rei.
A unção que ele teve era para ser rei, não sacerdote. E foi rejeitado. Ali foi ruiu o seu ministério. E Deus levantou Davi. Agora observe, ele não aprendeu a lição. Corre comigo ali rapidamente para 15 e 14. 15 e 14. Então disse Samuel: que balido de ovelhas é este que aos meus ouvidos, e o mugido das vacas? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, nós temos destruído totalmente. Era para destruir Amaleque. Não vou ler todo o texto aqui, tá, irmãos? Era para destruir, você lê em casa. Vai lá, destrói os amalequitas, destrói animais, crianças, ao fio da espada, acaba com tudo. Mas tem essas ovelhas tão bonitas, ovelhas tão gordas, ovelhas tão boas. Vamos deter essas vacas boas aqui, dá para sacrificar o Senhor, para que destruir? Ora, se a ordem era destruir, destrua. Quando a palavra diz assim, foge da aparência do mal, foge. Não queira inventar que você é super crente, super forte, não vai aguentar, foge. Quando a Bíblia diz assim, foge dos desejos da mocidade, foge. Quando a Bíblia diz para nós termos cuidado, vigiar, faça o que a Bíblia diz. E Samuel olhou aquilo, peraí, mas que balido, barulho de ovelha é isso? A ovelha vai balir, irmão, não é querer esconder baixo do tapete não, querer inventar moda, vai gritar, o bicho vai gritar lá, e vai aparecer os erros. E Samuel, então, olha para Saul e diz, como se ele dissesse, né? Isso daí não tem jeito. Olha bem o que ele fala no versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos sacrificar, tem coisa boa aqui, mas o que era a palavra? Obedeça, faça isso. Ele não obedeceu e quis sacrificar. Tem pessoas que fazem isso, querem sacrificar tudo, mas não querem obedecer. Lembra lá de Êxodo 32? Quando o povo sai do Egito, passa pela terra ali, pelo deserto, 3 meses, Moisés no monte, aquela situação toda, etc. E de repente, o Senhor dando a lei, lemos agora há pouco, Êxodo 20, e o povo lá embaixo fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Olha, Moisés sumiu, não sabemos o que deu dele, e agora? Como é que vai ser? Diz o texto sagrado que Arão pede as seus pingentes, seus anéis, etc., e faz o bezerro de ouro. Aí quando Moisés chega, mas que negócio é esse? Ah, esse bezerro, o ouro, eu coloquei lá e saiu esse bezerro aí, ó. Como que você saiu? Você fez esse bezerro aí. Não era para celebrar o bezerro, é para cultuar a Deus. Porque eles disseram, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Eles estavam celebrando a Deus com aquela imagem, com aquele bezerro. Ele estava prestando um culto para Deus, mas da forma errada, era um culto falso, porque para Deus tem que ser nos preceitos do Senhor. Se o culto não for com os preceitos da palavra, é um culto que não é certo, é falso. E quantas pessoas nós vemos as pessoas celebrando um culto do seu jeito? Não, é aqui assim. Nada é maior do que a palavra. A palavra de Deus. Deus na sua palavra nos dá a direção. As pessoas querem inventar, não, aqui nós fazemos assim, eu sou líder, eu tenho visão espiritual. Que espécime de visão é essa que você não consegue enxergar a palavra de Deus? Faz até sacrifício, mas não obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 4, verso 23, 24, 25, nós vemos uma passagem da mulher samaritana com Jesus conversando com ela, ao ponto que o Senhor diz assim para ela, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Vamos lá? João 4. Eu vou ler o 23, 24 e 25. Olha só que coisa interessante. João 4, 23, 24 e 25 diz assim. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias que chama Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Verso 26. Então, deixa eu parar por aqui, porque o tempo não vai permitir eu falar mais coisas. Mas, olha só o que está escrito aqui no versículo 22. Vós adorais, Jesus falando para a mulher, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O preceito veio
por Moisés, pelos judeus. Vocês estão adorando de forma errada, mas é pelo judeu aqui, olha. E foi prescrito. Vocês adoram, vocês não sabem como adorar. E tem muita gente que vem nessa caminhada e é assim, pronto. Mateus 15, do verso 1 a seguir, Jesus chega e fala assim para os fariseus. Olha só o que diz Mateus 15. Presta bem atenção agora. Eu vou passar um pouquinho do horário, irmão, por causa do atendimento que eu fiz aqui rapidinho. Mas vai ser pouca coisa. Eu espero. Capítulo 15 de Mateus. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as suas mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Deixa eu parar só um pouquinho aqui, olha bem. Lavar as mãos aqui não era lavar de higiene, é um lavar cerimonial. O culto cerimonial ficou lá atrás. Aqueles rituais de matar bicho, etc. O culto, a lei moral prescreve ainda. Amar o próximo, temer a Deus, etc. Prescreve ainda. Agora, aqui é uma tradição. Vocês transgridem a lei, aliás, a tradição, e o Senhor fala assim: olha, e por que transgredir vocês o mandamento de Deus pela vossa transgressão, pela vossa tradição? É melhor a tradição do que o mandamento de Deus? Era isso que eles tinham em mente. Olha, os seus discípulos não fazem a purificação das mãos, mas isso é tradição. E não importa se faz 20, 30, 50 anos. Ah, mas faz tempo. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai, o meu filho está fazendo já. Está fazendo, se está fora do preceito bíblico, está errado. Se está errado, muda. Deixa de fazer. Lembra que eu falei agora há pouco? Vocês adoram essa Maria aí, ó. O que vocês não sabem, a salvação vem dos judeus. Vocês não estão sabendo adorar. E tem que aprender. E talvez seja 25, 30 anos nessa batida aí. Para com isso então e volta para a palavra. Sola a Escritura. Somente as Escrituras. Observe. Agora aqui em Mateus ainda. Eu vou só pular para o versículo 9 para ganhar tempo. Vou pular para ganhar tempo, você lê em casa depois. Eu vou ler tudo. Porque Deus te ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, verso 4. E quem maldisser ao pai e à sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, se não precisa honrar nem ao pai nem à sua mãe? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Jesus falando aqui, viu, irmão? Não é o pastor Isaac não, tá? É o Senhor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Vocês me honram com os lábios, mas são hipócritas. A palavra não obedece, a lei prescrita não obedece, o que está na palavra não obedece, o que está como regulador, que é a palavra de Deus para o culto, não obedece. Então vem com tradição. Nós temos uma tradição de fazer tais coisas no culto. Dança profética, tem? Não é tradição, mas não tem. Mas no culto nós temos ali tal coisa, nós fazemos o culto aqui com apagar as luzes agora e fazemos uma coisa assim, essa é tradição. E qual o problema de apagar as luzes? Curiosamente, a Bíblia nos dá algumas situações, eu não vejo nada na Bíblia que esteja por acaso. Lembra lá quando Paulo está pregando o sermão e eu te caio da janela, Atos 20, e havia muitas luzes no cenáculo. Por que está escrito muitas luzes? Só por como é que fala? Só para dizer que tinha. Observe, tradição. Hoje a lei não, a moda, né? É pintar tudo de preto. Porque o que é? É uma tradição que está surgindo agora. É uma tendência, como alguns dizem. Aí entra as moças dançando, os meninos dançando, uma dança estranha. Está prescrito isso para o culto? Não, então não faça. Se faz, para. Mas tem que... mas eu tenho o culto aqui do varão de fogo, que entra um rapaz vestido com uma roupa lá, com um escudo, e é uma bênção, é fogo puro. Nadab e Abiú apresentaram o fogo também, e era fogo estranho. Como é que faz? Não foi coincidência daquelas luzes lá. Só para entender, não estou dizendo que tem que ser...
Pega a parte espiritual da coisa aqui. Lembra? Os que adoram em espírito. E em verdade, é algo espiritual. E aquele que tem a mente de Cristo, ele tem uma mente espiritual, ele vai entendendo isto. E se porventura os pastores fazem coisas dessa natureza, parem com isso, em nome de Jesus. Olha só Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, verso 20 até o 23. Colossenses 2, do 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. São o quê? Aparência de sabedoria, em devoção voluntária, mas não são de quaisquer valor, de valor algum, é apenas para a satisfação da carne. Ah, mas é gostoso, é tão bom, é tão isso, está prescrito? Não, então não faça. É melhor obedecer do que sacrificar. O culto é simples. O culto reformado é simples, meu irmão. O culto a Deus é simples. Estou falando reformado porque na reforma foi apresentada até essa situação e nós buscamos hoje essa pureza de um culto simples. Tem uma pessoa que canta um louvor, um conjunto, que ensaia, que tem assim, mente espiritual de culto a Deus. Então vamos ensaiar, vamos louvar todos juntos ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Vamos cultuar a Deus. Vamos exaltar a Ele. Eu, Isaac, tenho dificuldade com cantores solo. Porque às vezes a pessoa fica bambambam. Canta bonito, canta bem, aí daqui a pouco vai gravar CD, vai gravar DVD, e nós sabemos que muitos perderam por isso. Não estou generalizando. Mas por que não pode cantar? E por que não pode cantar tudo junto? Não é um culto congregacional? Não podemos todos cantar junto? Ah, mas tem aquele que sabe cantar, sabe a nota, sabe o tom. Então vamos puxar. Aquele que sabe, são vários. Cada culto faz uma turma, vai, ensaia. Espirituais que oram, que têm compromisso com Deus, toca no mundão e toca na igreja, de forma alguma. Eu fui num culto uma vez, não vou dizer uma cidade aqui no Vale do Paraíba, uma cidade grande, e o culto ali não ia. Sabe aquele culto enroscado? Que não vai? Depois, na casa do irmão que eu fiquei hospedado, ele me contou que os irmãos, muitos dos músicos, não todos, mas eles tocavam na noite, tocavam nos bailes, nos bailinhos, nas noites, nos barzinhos, e tocavam Como eu vou apresentar um culto a Deus? Presta bem atenção. Santo a Deus, culto vivo, santo, culto racional. Como que eu vou chegar diante de Deus e dizer, olha, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu estou vivendo uma mentira à noite, e na hora do culto ali, 1h30, 2 horas, eu vou apresentar um culto a Deus e vou para... Ah, mas não faz nada errado. Errado é estar servindo a Deus e outros deuses. Lembra lá? Não terei outros deuses. A Deus é mamão, ou sei lá o que quer que seja. Para Deus tem que ser santo. Olha bem, João 2, 23 a 25, Evangelho, João capítulo 2, 23 a 25. Olha só. Glórias a Deus. Vamos celebrar cultos simples, com temor, com reverência, com os princípios que regulam o culto. Capítulo 2, verso 23 até o 25, diz assim: E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então não adianta, mas Senhor, o Senhor sabe. Não, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga ao Senhor. Observe, eu tenho mais 2 pontos aqui e eu vou encerrar. Olha bem. Para nós oficiarmos o culto. No culto no deserto, no culto na lei, lá atrás, nós tínhamos o sacerdote, nós tínhamos os levitas, né? O sacerdote sai dentro dos levitas. Tem o sacerdote, os levitas. E o tabernáculo, ele era
portátil, né? Desmontava, montava onde Deus mandava, desmontava, montava onde Deus mandava. Tinha uma forma de conduzir, tinha uma forma de desmontar, tinha uma forma preceitual de como desmontar. Você já pensou nisso? Como é que ia? Só o sacerdote que entrava, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Uma vez na vida, cada um. O outro ano já era outro sumo sacerdote. Mas na hora de desmontar e montar, não tinha que entrar para desmontar, para poder pegar a arca e colocar. Tinha toda uma forma preceituada pelo Senhor. Tinha as famílias que iam levar tais instrumentos, tais utensílios, outros iam levar tais utensílios, tinha aquele que desmontava, tinha tudo preceituado pelo Senhor. Você lembra de Uzá e Aiô, quando Davi vai levando a arca da aliança em carro de boi? Primeiro que não é para levar no carro, é para levar sobre os ombros, por uma vara, no ombro dos levitas. Já levaram em carro de boi, está errado. Fizeram igual aos filisteus, está errado. Os filisteus não tinham culto com Deus, eles tinham. E segundo, Uzá não era levita, tocou na arca, morreu. As pessoas querem fazer da sua forma. Tem um celebrante, tem uma pessoa que Deus separou para isso. Observe, Efésios no capítulo 4, no verso 1, eu vou ler lá. Efésios 4, agora eu vou ter que citar alguns versículos aqui, irmãos. Alguns mais, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, 4:11. Cadê? Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Deus deu a uns para apóstolos, e o último apóstolo foi João. Foi Paulo. Perdão, foi Paulo. O último apóstolo. Apóstolo Paulo. Se tem um apóstolo hoje, já está errado. O apóstolo, esquece, está errado. Mas apóstolo quer dizer o enviado ou missionário? Sim. Se alguém vai para um canto pregar um lugar que ninguém pregou, ele chega lá, ele está numa missão apostólica, de fato, de verdade. Mas apóstolo, que as pessoas tomam hoje como nome para isso, apóstolo ciclano. Nos dias de hoje, meu irmão, sinto muito. Vamos para a Escritura. Não tem. Mas está aqui, e uns para profetas. Nós encerramos lá, quando Cristo vem, ele fala assim, olha, a lei perdurou, a lei e os profetas duraram até João Batista. Não tem profeta da revelação, de receber instruções, revelação, palavra para fazer parte do cano, não temos mais. Não temos, queridos. Aqui eu estou profetizando hoje. Por quê? Porque quando eu falo, eu estudo, preparo o sermão, leio, vejo daqui, corro de lá e peço, Senhor, me ajude, eu aprendi isso. Me ajuda a ministrar a palavra, eu estudei e aquilo que eu não estudei me ilumina, me mostra, me dá entendimento para alcançar o coração daqueles que estão me ouvindo. Observe. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então há pessoas que foram preparadas, chamadas por Deus para servir. Observe, 13 de Hebreus, verso 17. Vamos ficar um pouquinho agora em Hebreus. Hebreus, capítulo 13. E o verso 17. Olha só o que diz em Hebreus, capítulo 13, e o verso 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Primeiro aqui. Obedecer aos pastores, já caiu aqui o desigrejado, porque o desigrejado não quer ter pastor. Meu pastor Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Nós lemos agora em Efésios que Deus deu pastores para a igreja. Não igreja para pastores, mas pastores para a igreja. Cai aqui, eu sou um desigrejado. Não, você está fora do que a palavra nos informa. Começa a congregar, mas não estou achando alguma igreja. Começa a orar, busca o Senhor, vamos começar a juntar. Junta com o povo santo aí. Não fica em casa não. Não fica congregando aí com um Faustão, congregando com essa raça, não. É bom, a internet, você ouve, é muito bom, mas a comunhão está aqui com os santos. E eles têm o quê? Eles velam os pastores pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Presta bem atenção, Hebreus 13, agora 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O pastor serve ali, olha como é que eles vivem. Olha como esse pastor vive. Ele prega o quê? A palavra. Se ele não pega a palavra, vai observar como.
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus. Tenho falado a palavra de Deus? Tenho sido testemunho de Cristo? Então é isso que nós temos que observar. Então Deus deu pastor para a igreja. Então, quem vai dirigir essa pessoa separada, chamada por Deus? E não é pastora. Não tem pastora. Pastor, homem. Não dê mérito para a mulher não poder ser pastora. A mulher é aquela que ajuda, que a minha esposa, como serva de Deus, ela não aceita, não recebe se alguém a chama de pastora, porque ela compreende. Não é mulher pastora, não é pastor. Mas ela me ajuda tanto quando eu saio com ela para alguns lugares, ela sobe no púlpito, muito raramente quando ela sobe, quando fala da minha pessoa, ela fala dando glórias a Deus pela minha vida. Ela nunca fala dos meus defeitos, da minha bagunça que eu faço, do guarda-roupa que eu deixo bagunçado. Ela nunca fala eu sou bagunceiro, ela sabe que ela nunca falou. Eu estou contando aqui. Eu estou né? Então me ajuda muito no ministério. Está aqui comigo. Chega vamos lá, me ajuda muito. Me ajudou a limpar esse chão nessa igreja aqui com cola. O irmão Jairo viu como é que estava aqui, né, Jairo? Estava grosso de cola isso aqui. Agarrou comigo aqui, dias aqui lutando, até de noite, para preparar esse salão aqui para fazer culto ao Senhor. Então a mulher não é pastor, é pastor, homem. E não tem apóstolo. O último foi Paulo. São presbíteros, são pastores, são homens de Deus. Observe Hebreus 10, 25 agora. Hebreus 10, 25 até 27. Olha lá. Não deixando a nossa mútua congregação. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tantos mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, a volta do Senhor, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Deixa eu parar aqui. Não deixe de congregar, de se congregar, a assembleia se juntar, um edifica o outro, um ajuda nas fraquezas, um admoesta uns aos outros. Como é que eu vou admoestar um ao outro se eu estou desigrejado? Então o culto é congregação, é congregar, é juntar. Observe. Os sacerdotes, na época de Malaquias, haviam se corrompido de uma forma tremenda. Eles estavam ali numa situação muito triste. E isso tem acontecido nos nossos dias hoje. Então há muitas invenções, como eu estou falando, apóstolos, pai-apóstolos, não tem? Pai-apóstolos, pastoras. Me perdoem as irmãs, que eu as respeito. E diga-se de passagem, tem muita mulher que faz muito mais do que muito homem. Mas é para homem fazer. É para homem fazer. O ministério pastoral é para homem. Não tem jeito, é para homem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que nos informa. Jesus chamou 12 apóstolos. Judas se enforcou, traiu, etc. Matias, Paulo, e assim por diante. Exige-se que o bispo, marido de uma mulher, está lá. 1 Timóteo 3, está em Tito também. Homem, ele chamou o homem para ser liderança da igreja. Liderança do lar, liderança da igreja. Então observe, sem inventar cargos, sem inventar títulos e sem ficar judaizando. Olha só, falar em judaizar, olha só em Jeremias 3,16. Você chega no culto, eu estive na Conde Sarzedas ano passado, minha esposa estava comigo, ela se lembra, e vamos comprar Bíblias, etc. E quando chegamos lá, numa daquelas galerias que entramos para comprar Bíblias e tal, e livros, ali tem um comércio de arca da aliança ali, de todo quanto é tamanho. Não sei se é de madeira, se é de plástico, pintada, arrumada, ajeitada. Tem pititiquinha assim, coisa de caipira, né? Pititiquinha. Para colocar em cima aqui olha que bonitinha a arquinha da aliança. Aí tem aquela grandona para fazer a campanha da entrada. Toque na aliança, toque na arca da aliança. Aquele que tocar na arca da aliança hoje vai, né? Agora olha só o que diz Jeremias 3,16. Jeremias 3, verso 16. Cadê? Está aqui atrás. 3,16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais cedirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão,
nem se fará outra. Vou parar aqui, tá? Vou parar só aqui. Nem se fará outra. E que o que nós temos visto hoje? Se você pôr na internet, você vai colocar lá entrada da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma congregação, uma determinada igreja, no carro de bombeiro, sirene lhe tocando, apitando e tal, o bombeiro que podia estar lá cuidando de alguma coisa, levando e chegando aqui, celebrando, e o pessoal tocando, e aquela celebração, toca na arca, toca na arca, toca na arca. Preceito de homens. O princípio regulador é a palavra, somente a Escritura. Está escrito, faça uma nova arca no culto. Você viu Paulo fazendo arca? João, Pedro, Tiago, um dos apóstolos, alguns dos irmãos, os pais da igreja, como eu falei agora há pouco na patrística, alguns deles fizeram arca. Agora chega nesse século agora, as pessoas fazendo o quê? O que a Bíblia diz para não fazer. Mas chama atenção. Imagina o culto, as luzes piscando, tum, 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 tá, tá. Aí a fumaça sobe, o gelo seco ali queimando, a fumaça sobe, aquele ambiente. Aí o baterista fica na bateria ali, ó, e passa aquele badalinho, vai belém, belém. Aí o povo ali, é agora. Aí alguém pega o chofar, pará, pá, 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 pá. Aí o povo, é agora. Aí vem o irmão, prega, sabe Deus o que ele prega. E Deus está sendo louvado nisso. Deus está sendo louvado nisso, meus irmãos. Não suportarei o ajuntamento solene com essas coisas imundas, diz o Senhor. Observe, Tito capítulo 2. Tito 2, verso 14. Tito 2, 14. Vamos parar de inventar, meu irmão. Vamos fazer um culto simples a Deus, mas espiritualmente profundo. Reunimos-nos para cultuar a Deus. Chegamos 5, 10, 15, 20 pessoas na sua igreja. Você que vai ouvir depois. Vamos louvar o Senhor. Tem apóstolo aí? Para com isso. Tem Arca da Aliança aí? Para com isso. Joga óleo para cá, óleo para lá, e rosa, e sal grosso. Para com isso. Não tem isso na Escritura. Mas o que é determinado? As pessoas leem a Bíblia, não entendem que às vezes é uma situação descrevendo um assunto e não normatilizando um assunto. Ou seja, descritivo e normativo. Não é uma norma, é uma descrição. Está contando aquela história, não está descrevendo aquela história, não está dizendo que é para fazer daquele jeito. Observe, presta atenção. O que eu falei mesmo? Tito 2,14. Olha bem, eu vou ler e preste atenção. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olha bem isso. Purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Se você voltar no versículo 11, vai dizer, porque a graça salvadora se manifestou de parte de Deus, se manifestando a todos os homens. E que todos os homens, ricos, pobres, negros, toda classe, etc, etc, etc. E aqui nós encontramos para purificar um povo seu, um povo especial seu, zeloso. Tem zelo das coisas de Deus, tem zelo da palavra, tem zelo daquilo que Deus diz que é para fazer. E tem asco daquilo que a Bíblia diz que não é para fazer e não faz. E não é para fazer. Esse é o povo seu, zeloso de boas obras. Abra sua Bíblia no Salmo 27. E o versículo 5. Como vamos apresentar nosso culto a Deus? A um só Deus, não farás imagem, escultura, não fará. Eu podia pegar só ali aquele decálogo, só os 10 mandamentos e fazer ali uma exposição bíblica. Outra ocasião, devo fazê-la. Mas como é temática hoje, eu disse, que culto é esse? Que culto é esse que esse povo está apresentando a Deus? É o culto que entra o camarada com a marreta, é o culto que entra o outro. Não posso nem contar aqui as coisas que eu vejo muitas vezes, as pessoas comentando que tem nos cultos, ou que eu vejo na internet. A rocha. Ontem eu vi lá um casal agarrado mesmo. No culto. Presta atenção, o nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, meus irmãos. Olha só, Salmo 27. O versículo 5. Funk na igreja. Grupo de rap. Grupo de hip hop. E pula daqui e corre de lá. No passinho abençoado.
e não sei que tanto. Há muitos hinários que são canções espirituais. Louvar a Deus com canções espirituais, aquela que louva a Deus, que tributa a glória do nome dele. Aí quer imitar o mundo para trazer o mundo para dentro da igreja, não é assim que é para ser feito. E Deus há de cobrar de nós. Deus há de cobrar dos pastores e pregadores, da liderança da igreja. Que, embora às vezes não saiba, faz por costume e tradição, Deus sabe também o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece, deixa de fazer aquilo que está errado. Observe. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. De reunir no seu... O salmista está dizendo aqui, o salmista Davi, no templo dele, adorar na casa de Deus, no templo de Deus. Em Hebreus 3:6 fala que a casa de Jesus somos nós, a igreja. 27. Salmo 27, verso 4. Não, é o 4, perdão. É o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender, inquirir no seu templo. Salmo 42, verso 1 e 2. Como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face? Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O culto é espiritual, irmãos. Ah, mas é só o irmão com 2, 3, 4 canções lá, 4, 5. Tira oferta, celebra, ora, apresenta os enfermos, ora pelos enfermos, ora pelos empregados, né? Se manifestar um demônio, sai em nome de Jesus, vai expulsar também. Mas o culto é simples. O culto a Deus é simples. Não é o culto reformado, é o culto a Deus que é simples. Eu falo reformado porque a igreja reformada busca ter um culto enxuto, simples. Essa é a palavra, enxuto, simples, espiritual. Solene, você chega já com solenidade diante do Senhor. Salmo 16. O salmista dizia assim, olha, essa minha versão aqui vai falar um pouco diferente, mas eu vou tentar lembrar na outra versão como é que está. Salmo 16, olha o salmista, rico, abençoado por Deus, próspero, guerreiro, vitorioso, homem que estava avançando com as coisas ali, vencedor. Olha só, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Deus, a minha bondade não chega à sua presença. Nessa versão eu não gosto desse versículo. Essa aqui é a revista... É a Almeida Corrigida Fiel. Na revista atualizada, diz assim: não tenho outro bem além de ti. Senhor meu Deus, não tenho outro bem além de ti. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter tudo. Eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é meu galardão, o Senhor é minha riqueza, o Senhor é meu escudo, broquel, proteção, sustento, rocha, firmeza, alimento, Deus. Então eu vou celebrar. Hoje é dia de culto. Eu vou cultuar o Senhor, eu vou celebrar o Senhor. Você tem que trabalhar? Trabalha. Tem que estudar? Estuda. Cuida da família, não deixa sua esposa, não deixa seus filhos. Separa um dia na semana. Que seja. Um período da sua vida vai acabar, você vai terminar a faculdade, vai terminar a pós, vai ter mais tempo. E vai poder até ajudar melhor, vai ter melhor emprego. Vai estudar, mas separa um dia. Um dia na semana. Guarda isso. Não sirva mamão, não deixa mamão te enganar. Deixa que Deus cuide de você. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida dos seus. Tira um dia, hoje é o dia. Eu posso ir 2 dias, vai. Pode ir 3. Eu sou de um tempo que nós íamos na igreja todo dia, irmão. Domingo de manhã tinha escola bíblica, tinha oração e consagração, escola bíblica, ensaio para quem é ensaiar dos jovens, etc. Evangelismo, culto ao ar livre. Outra, ar livre fosse o sol que tivesse, irmão. Não tem esse negócio assim, não. O sol que tivesse, inclusive com chuva. À noite, culto, celebrava, adorava, cultuava, a gente vinha de longe, adorava. Era uma maravilha. Hoje, qualquer programa de televisão tira o culto da sua vida. Qualquer programa de internet tira o culto da sua vida. Qualquer coisinha, qualquer probleminha. Sabe? Estou cansado.
Louva a Deus, está cansado, por que está cansado? Trabalhei muito. Agradece. Vai no culto agradecer, porque está cansado, porque tem emprego. Eu estou com dor. Está muito, está muito? Não, dá para ir. Então vai. Porque se fosse de churrasco, você ia. Mas eu estou muito preocupada com não sei o quê. Vai no culto para adorar a Deus e apresentar a sua preocupação em oração. Observe, para nós encerrarmos. Tu és o meu Deus, eu não tenho outro bem além de ti. Para nós encerrarmos, Salmo 95. Salmo 95. Que culto é este? Que culto nós estamos apresentando a Deus? Com tradições humanas, cheio de invenções humanas, cheio de óleos, sal, rosa. Observe. Salmo 95, de 1 a 7, e aqui eu encerro a mensagem. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes nas suas mãos. Seu é o mar, ele os fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz. Verso 8. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e no dia da tentação no deserto. Vinde e adoremos ao Senhor. Que culto é este? É um culto místico, cheio de tradições humanas, ou um culto que nós dizemos e podemos dizer o que a palavra nos informa, e que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Vinde, celebremos ao Senhor.